Já tinha um tempo que era uma alegria poder estar no pontinho de luz, né? E eu rogo a Jesus que seja, então, uma noite em que todos nós possamos realmente nos voltarmos para aquilo que vamos conversar juntos, para que nós estejamos, então, nos envolvendo de algo que realmente nos permita trabalhar dentro do que está ali. Que a gente consiga ter essa armadura de Deus. No caminhar de cada um de nós, na estrada que cada um de nós vem a dar os seus passos, com certeza muitas coisas já construímos. Muitas coisas ainda não conseguimos edificar dentro do plano que nós mesmos traçamos para nós. E esses desígnios ficam aí a nos rodear. E ficam aí a nos buscar as razões e os porquês de ainda talvez não termos realizado tudo quanto gostaríamos. E aí a gente vê as edificações se erguendo, a gente vê as plantas germinarem e formarem florestas, a gente vê as pessoas, os espíritos nascerem, crescerem, se agigantarem. A gente vê os animais passando pelo mesmo processo de evolução. E aqui nós estamos para poder conversar sobre isso, a mesma coisa, mas na intimidade que é o nosso espírito. Em que ponto eu consigo perceber essa caminhada espiritual que eu estou fazendo? Em que ponto eu tenho consciência que eu estou fazendo uma caminhada espiritual, muito antes de fazer os passos materiais que ando fazendo desde que aqui estou? E é esse questionamento que vai se fazendo, que vai nos dizendo, então, qual está sendo a nossa intimidade com o Criador, para que nós consigamos ver se no nosso guarda-roupa tem a armadura de Deus. E a gente resolveu refletir sobre isso, muito particularmente, porque lá na casa da minha mãe, a gente se habituou a estar fazendo o evangelho no lar. Minha mãe, o lar da minha mãe não é um lar espírita, digamos assim, né? Ela é católica, mas tá lá no meio de nós, e acho que tem hora que ela está mais espiritualizada do ponto de vista do que eu e de muitos de nós. Eu sei que quando meu pai adoeceu, há quase 10 anos atrás, e foi um momento em que a gente se juntou para que o evangelho fizesse parte de um conjunto, porque ele estava comigo, no meu evangelho lá, mas não estava no todo. E quando meu pai adoeceu, foram 60 dias que nós tivemos para nos conscientizarmos que não poderíamos ficar sem esse ponto de luz no lar de todos nós. Porque o lar dos nossos pais nunca deixa de ser o nosso lar, né? Eu estou indo lá em casa, mas não é na minha casa, é na casa da minha mãe, né? Mas eu sempre falo, estou indo lá em casa. Então, isso se tornou importante. E foram 60 dias porque foi o tempo em que nós nos reunimos, né? A minha mãe e os irmãos e os netos, nos reuníamos para fazer esse pedido ao Criador de cuidar do meu pai naquele momento, e que foram 60 dias depois do adoecimento dele. 60 dias depois ele retornou ao plano espiritual. Mas deixou um legado fundamental, que foi a partir dali, então, nunca mais o evangelho no lar na casa da minha mãe deixou de ser realizado. E nenhum desses evangelhos no lar, dos últimos agora, saiu justamente essa reflexão para nós. Mas num pedacinho curto. E eu achei tão valioso para quem vai começar novamente está começando um ciclo, né? Nós somos pessoas cíclicas. Vivemos horas, dias, meses, anos, e as coisas vão iniciando, interrompendo, e se não for assim, a gente realmente não dá conta de administrar. Então o ciclo abre, ciclos se fecham, e assim a gente vai cumprindo a nossa missão. O ano começou, e nós estamos no portal do ano de 2020, né? Janeiro, junho, portal. Então nós estamos iniciando um novo ano. E se a gente quer iniciar um novo ano, um novo ciclo, assim pensando, com tudo que você já possa ter idealizado, ou pelo menos projetado, e se não fez, deveríamos estar fazendo, é preciso que tenhamos sonhos, planos, metas,
e elas são cumpridas dentro de um espaço de tempo, né? O início do ano é ótimo para isso. A gente faz balanço, né, retrospectivas, é coisa de final de ano e início de ano. Mas para início de ano, a gente quer lembrar que para as coisas espirituais é preciso então que a gente se vista desta armadura. E aí eu me aprofundei um pouco mais nela. Essa passagem, ela vai estar lá numa das cartas que Paulo escreveu, aos Efésios. Uma das cartas que Paulo escreveu, das 14, né? Essa ele escreveu aos Efésios. E ele escreveu, eu vou contextualizar um pouquinho para a gente entender o conteúdo da carta. Porque tudo só pode ser bem compreendido se estiver no seu devido contexto. Não queira compreender sem contextualizar. Você pode correr o risco de ser injusto com a sua análise, com a sua avaliação, com a sua conclusão de um fato. Então é preciso que a gente contextualize para compreender um bilhete que as pessoas nos mandam, uma carta que as pessoas nos escrevem, um livro que um autor, né, deixa à nossa disposição. Qual era o momento? Do que estava se buscando? E aí, Efésios é uma das cidades da Ásia e ela era a metrópole, era considerada foi uma das grandes cidades daquela época. Do ponto de vista da riqueza material, do ponto de vista da sabedoria, era lugar de muitos filósofos, muitos pintores, muita gente, vamos dizer assim, habitava ali. Heráclito foi morador de Efésios, né? Grandes pensadores, grandes filósofos. Então era um povo culto e um povo de posses. Estavam lá, tanto que uma das 7 maravilhas se encontram lá, né? Hoje é a Turquia do nosso mundo, dentro do nosso mapa. Então era uma cidade muito rica, cheia de pessoas muito com capacidade de entendimento e estudo muito grande. Uma das razões por qual Paulo procurou estar lá, para lá ele poder divulgar o evangelho. E só que ela era muito voltada, né, religiosamente falando, adorava-se a deusa Ártemis, né, a deusa da fertilidade. Então eles eram muito aquela ideia de que ela desceu do céu, era essa ideia que se vendia para o povo, principalmente Demétrios e os grandes comerciantes que comercializavam em volta dessa história. Então vendiam imagens pequenas, sabe aqueles souvenirs que a gente encontra em todos os lugares? Então você vai comercializar aquela imagem, né? Então aquilo ali era o mundo deles, né? É assim que Demétrio e os grandes comerciantes, eles faziam as suas riquezas. E então eles vendiam a ideia que ela desceu do céu, então ela era uma deusa divina. Então tinha que se cultuar a Ártemis, né? Diana para alguns, né? Mas a deusa da fertilidade. E Paulo chega nesse ambiente e começa então a divulgar a boa nova do Cristo, começa a divulgar o evangelho. E fazendo esse papel, ele começa então a dividir as questões e fazer as pessoas pensar, já que eram pessoas que realmente tinham capacidade de raciocinar e tudo. Aí, engraçado, de repente pode ser diferente, né? E assim, ele começou então a fazer com que alguns adeptos da deusa Ártemis já não mais seguissem. E aquilo começou a incomodar Demétrios, né, percebendo que o cristianismo poderia começar então a fazer ele perder o caminho da riqueza comercial que eles tinham em cima da deusa. E assim Paulo se distancia de Éfeso. Essa carta que ele escreve, ela é uma daquelas cartas que eles chamam as cartas do cativeiro. Porque foram cartas que Paulo escreveu quando ele esteve preso, pelo menos por 2 vezes, né? A gente vai se lembrar, ele esteve preso e nenhuma dessas momentos que ele estava preso foi quando ele escreveu aos Efésios. E a carta que ele escreveu, essa carta que ele escreve aos Efésios, que eu estou pegando só um recorte dela, só o capítulo 6, né? Não é uma carta grande, e eu vou centrar no capítulo 6, mas essa carta ele não escreve porque tinha problemas do ponto de vista de conflitos na região de Éfeso. Na verdade, ele escreve para sustentar a unidade
dizer que nós temos sempre que ficar juntos, principalmente os cristãos, que ele já havia construído esse público lá, para que se mantivesse a unidade e se fortalecesse espiritualmente as pessoas. Era uma carta de bom ânimo, uma carta de pacificação, uma carta de, vamos dizer assim, de fazer com que aqueles que já tinham sido picados, vamos dizer assim, pela boa nova do Cristo, se agigantassem na proposta de continuarem divulgando essa palavra. E para isso, então, ele dá algumas orientações, que é voltado para a família e tudo. E nenhum dos pontos ele fala dessa armadura. Eu vou ler a carta como um todo, e você imagine alguém escrevendo uma carta, que não foi... Aí alguns dizem que ele nem escreveu especificamente para ninguém, como as outras cartas às vezes eram dirigidas, para um problema específico, não. Servia para todo mundo e até para as cidades que estivessem ao redor de Éfeso. Poderiam também usufruir. E olha que interessante que naquela época não tinha carteira, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso para fazer as coisas chegarem instantaneamente, né? Ele tinha feito grandes amigos e um deles era Tíquico. E Tíquico foi visitá-lo quando ele estava na prisão. Era um desses, vamos dizer assim, um dos que ele havia conseguido fazer enquanto discípulo em Éfeso. E Tíquico é que foi o carteiro. Aquela coisa de pegar a carta lá e sair andando realmente, porque era tudo no pé antepé, né? Não tinha como ser diferente. Só tinha direito a correio naquela época os sacerdotes, os grandes. O povo em geral não tinha como fazer uso de correio da época, que também era lento. Então essa carta foi escrita e foi entregue nas mãos de Tíquico para levar até os cristãos em Éfeso e nas cidades ao redor. Eu estou dizendo isso para lembrar o esforço que talvez hoje a gente tenha dificuldade de fazer para falar um pouquinho do evangelho que está à nossa mão, que está dentro de um quadradinho que fica na nossa mão, que eu acesso ele instantaneamente. Onde está esse cristão que nós o fomos? Provavelmente estivemos alguns de nós naquelas redondezas. Jogando pedra na cruz, né? Prefiro pensar que não, mas pode ser uma alternativa. Mas, sim, onde está hoje essa nossa ânsia de poder divulgar algo que nós sabemos que a humanidade necessita? E antes da humanidade necessitar, eu preciso. E para eu viver o Cristo, como Paulo pôde dizer ao final da sua trajetória, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim, eu preciso, então, fazer com que tudo que ele nos ensinou, tudo que ele deixou como rota, como meta, seja a prática da minha conduta. E hoje a gente faz mede tantos esforços para poder, às vezes, sair de casa, ficar aqui uma hora e meia, sair de lá e vir cá ajudar a fazer isso ou aquilo, né? Percebe que nós ainda somos muito econômicos para sermos verdadeiros cristãos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala... Ah, obrigada. Obrigada. Não facilitaria para você, não? Não. Eu gosto de ficar... Obrigada. Isso. Então, assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, que eu acho que é o nosso capítulo, né? Eu sempre falo que ele, pelo menos é o meu, desculpa, é o meu capítulo. Tem um item dele, se não me engano, o último ou o penúltimo, que é os obreiros do Senhor. Toda vez que eu leio o obreiro do Senhor e eu tenho a chance de falar dele, eu vejo às vezes como que eu me distancio e como que às vezes a gente se distancia, porque o nosso discurso não acompanha a nossa prática. E lá nos obreiros do Senhor, o que eles nos pedem, né, o que o Espírito da Verdade nos pede, para ele que escreve esse item no Evangelho, e que ele nos pede justamente o que eu ouvi a gente conversar no início, e que às vezes a gente, por pouco, não faz. Eu acho tão interessante como que a gente é assim, porque o Cristo pede tão pouco da gente, e a gente sempre acha que é muito, né? Porque perdoar é pouco. Muito é ter causado a ofensa. Mas perdoar é pouco. Muito é eu ter que depender do perdão seu. Isso que é muito. Não é que eu dependo. O muito
é eu causar a ofensa no outro. Perdoar não pode ser muito. E a gente ainda está na ideia de que perdoar é muito. Então, que esse ano de 2020, a gente tenha essa armadura de Deus para que nós possamos vencer realmente essas questões. Porque ele vai falar aqui na carta para nós. Nós não temos que vencer a carne, que é o que a gente às vezes está buscando muito, né? Se volta muito para o nosso material. Ele vai dizer. Então, eu vou ler para vocês a carta que está lá no capítulo 6, da carta de Paulo aos Efésios, de 10 a 20. No demais, irmãos, ele está dizendo, porque ele já tinha dado um monte de orientações, porque a carta é tudo, né? Eu estou indo no 6. Então, aí ele vai e muda de assunto e aí fala. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixadora em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu acho que quem já conheceu um pouco da história de Paulo, sabe bem ouvi-lo nas suas cartas, da forma como ele se dirige para que a gente consiga compreender. Nessa carta mesmo aos Efésios, num capítulo anterior, ele se denomina prisioneiro de Jesus. Né? E quem não gostaria de ser prisioneiro de Jesus? E é isso que Paulo se tornou, um prisioneiro de Jesus. O homem o prendia entre 4 paredes, mas ele era livre. Ele era livre. E hoje a gente está preso nas 4 paredes e não consegue ser livre, porque não é prisioneiro do Cristo. A gente tem hora que questiona por que precisa. Eu tenho algumas pessoas que convivem ao meu redor, né? E que às vezes eles falam assim, nossa, mas é isso que é viver? Tendo que, no sábado, ter que ficar de manhã até a tarde, às vezes, por conta de cuidar de alimento, de separar roupa para as pessoas, ir lá e conversar com crianças, ir lá e falar com jovens, e estudar. Né? Sabe quando o tempo que você está se dedicando à causa espiritual é vista por alguns como ainda a gente não saber viver. Como se a gente estivesse prisioneiro a uma religião. Né? E não é isso. A gente está livre porque a gente pode não ir. Mas o não ir nos aprisiona, porque a gente não fica bem, a gente sente falta de alguma coisa, e lá a gente se alegra, a gente se vê útil, a gente percebe que a gente pode falar alguma coisa naquele dia, naquela hora. Mas se um dia, à tarde, eu não poder estar lá na minha tarefa, porque eu tenho, às vezes, um compromisso de família, isso não vai me fazer, necessariamente, me distanciar de tudo que eu tenho para viver. Coisas simples. Mas a gente não consegue ser prisioneiro de Jesus. Nos incomoda ou incomoda aos outros, às vezes, nós dizermos que não, eu vou depois do Evangelho, eu vou depois da palestra, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque eu tenho que passar lá na casa espírita. Não, porque eu tenho que fazer uma visita,
Porque eu tenho que ir no evangelho lá na casa do meu amigo, que eu combinei que hoje eu ia. Essas coisas ainda incomodam, né? Infelizmente. A armadura de Deus, segundo Emmanuel, lá em Vinha de Luz, é para dizer que isso serve para nós. Porque isso incomoda alguns de nós, que estamos no mesmo caminho, que estamos na mesma casa, que estamos estudando os mesmos preceitos espirituais, que estamos buscando trabalhar os mesmos princípios doutrinários, e ainda incomoda. E aí, Emmanuel diz lá, né? Está lá em Vinha de Luz, armai-vos, esse é o título dele. E ele usa essa passagem de Paulo aos Efésios. Então ele diz lá assim, olha, se você quer realmente viver o que você tem para viver, com o conceito de estar prisioneiro de Jesus, até dentro do seu caminhar espiritual, você precisa dessa armadura. E é dela que a gente quer conversar um pouquinho. Porque haverá conflitos no nosso ano, haverá dificuldades para vencer. É a luta que está nos burilando. É a luta que está nos aparando. Sem a luta, a gente fica estagnado. Nós não vamos retroagir, mas vamos nos estagnar. E nós não viemos aqui para isso. Quando você fez o seu planejamento reencarnatório, foi para você vir para a luta. Senão, quero ir lá e resolver isso. Quero ir lá e construir isso. Quero ir lá e trabalhar aquilo. Foi para isso que você veio, para lutar. E mesmo de lá, disseram para você assim, nada será fácil. Mas você disse, ainda assim eu irei. E aqui está você. Né? Então, não é isso que vai nos distanciar de poder estar vivendo. Mas para isso, então, vamos procurar viver essa armadura. Nos vestir, nos aparamentar com essa armadura de Deus. Que agora eu peço, né, licença a vocês, vou acompanhar pelo Evangelho. Olha só, lá na carta ele falou de todos esses aparatos da indumentária do grande soldado. E ele veste essa roupa que momento? Na hora que ele está indo para luta. É na hora que ele está indo enfrentar as batalhas. Né? Ninguém pode ir de peito aberto. Vou lá, de peito aberto. Não, não é assim. Em lugar nenhum, em propósito nenhum, a gente vai, a gente sai. Não, a espiritualidade está amparando. Tá, ela está amparando. Mas ela precisa disso. Porque esse é o meu compromisso com a luta. É o meu compromisso com a batalha. Então, para qualquer frente que nós estivermos nos dispondo a servir, nós precisamos estar com esta armadura. E não podemos ir, porque, não querendo dizer, né? Mas num país de bala perdida, se você não estiver preparado, você sabe que se você entrar num lugar sem se haver com a sua armadura espiritual, você pode ser influenciado por uma vibração menos positiva, né? Então, é isso que ele vai fazer a gente lembrar e pensar o que é essa armadura. Então, ele vai começar dizendo para nós que é preciso que a gente use o cinto da verdade. O cinto que o soldado usa não é um aparato para poder ficar bonita a indumentária. Ele é colocado na cintura porque é ele que dá o equilíbrio para sustentar todo o aparato de cima e o aparato de baixo. Ele é para fortalecer, ele é para segurar a armadura como um todo. E esse cinto da verdade que Paulo fala para nós na carta é, com toda certeza, a gente conseguir falar daquilo que a gente crê. Não dá para ser mais ou menos quando nós estamos falando de verdades espirituais. Você tem que ter ela como sendo a sua verdade. Porque é ela que vai segurar o que você estiver buscando realizar. Então, o cinto da verdade é algo que a gente precisa aprender a colocar constantemente. Quando ele diz assim, e é interessante que nessa passagem, da carta, a gente percebe quantas vezes Paulo fala a palavra para ficares firmes. Ele não fala isso uma vez. Ele repete isso insistentemente. Então, se você estiver
buscando constantemente manter-se com essa indumentária, você vai conseguir ficar firme, porque ele já começa dizendo assim: reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Ele já começa assim. Primeira vez que ele fala a palavra firmes. E aí, ele começa então, ele segue falando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de verdes vencido tudo, permanecerdes firmes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinto tem que ser da verdade. Então, o que você busca, o que você prega, que seja pela verdade. A outra coisa que ele pede para a gente usar é a couraça da justiça. A couraça, a gente está vendo, né? A parte que protege os nossos órgãos vitais. Protege tanto a frente quanto as costas. Aqui está o nosso chakra cardíaco, aqui está, né, aquele que simboliza os nossos sentimentos. E sem a couraça da justiça, nós não vamos conseguir saber do quanto de amor nós já estamos conseguindo compreender e compartilhar. E nós precisamos, cada vez mais, proteger-nos com esta couraça da justiça. Porque senão, Kardec lá no Evangelho, né? Kardec lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º, quando ele fala das leis morais, a última lei moral que ele trabalha é a lei de justiça, amor e caridade. Olha para você ver, ele não traz 3 leis, justiça, amor e caridade. É uma lei só, justiça, amor e caridade. E ele coloca o amor entre a justiça e a caridade. Não há de se fazer justiça sem amor e muito menos praticar caridade se não for por amor. Qualquer um separado do amor deixa de ser a armadura que nós precisamos. E a questão da justiça, ela é muito clara na nossa caminhada e eu gosto muito de uma... Né, não sei se eu estou sendo justo, se o que eu estou fazendo é justo ou não é. Né? Aí Haroldo Dutra tem uma forma de expressar para a gente refletir que é assim, ele pede para a gente pensar assim: o que você está fazendo, ou o que você deseja fazer, nesse momento, todos os nossos irmãos em humanidade resolverem fazer instantaneamente, o que vai acontecer? Aí você vai ter a mensuração, se isso é justo ou não é. Se você vai ali e fala assim: nada, é só um clips. É só, vamos falar de coisas pequenininhas. Não, achei tão bonitinho aquele copinho, né? É só um copinho. Imagine, aí ele pede para a gente imaginar isto. Se todo mundo resolver fazer o que você está buscando fazer, o que pode acontecer? Então, se vai desestruturar, ou se de repente as coisas vão gerar conflitos, isso não é justo que você faça. Seja o que for. Desde um clips até uma palavra que você vai falar, alguma coisa que você vai procurar fazer, se naquele momento as pessoas reagirem assim, todo mundo reagir assim, aí você se imagina no trânsito, aí você se imagina dentro de um hospital, aí você se imagina dentro da casa espírita, aí você se imagina dentro do seu lar. As suas ações, das pequenas às grandes. Se todo mundo estiver fazendo isso no seu lar, o que vai acontecer? Agora imagine se for uma coisa espetacular. Imagine se todo mundo estiver fazendo evangelho no lar com a convicção que na sua casa isso acontece. Gente, não é um pontinho de luz, é um mundo de luz que nós vamos viver. Ele falou: isso é justo. Então você faz aquilo que você percebe que se todo mundo naquele momento for fazer, a reação em cadeia vai ser produtiva, vai ser positiva, vai ser iluminada, vai ser realmente de pacificação. E do outro lado fica a caridade, que é a outra mão do amor. Porque a caridade, aí você pode ir lá no Evangelho, pegar toda a parte que vai falar da caridade, que você já viu, que ela só vai ter sentido se ela realmente for
antes de tudo, uma obra do seu bem-querer. Nada mais do que isso. E, acima de tudo, você vai lá na resposta que os Espíritos deram à pergunta de Kardec, o que é a verdadeira caridade? Que a gente já sabe. Benevolência para com todos. Indulgência para com o erro alheio. E perdão das ofensas. Isso é caridade verdadeira. Isso é simples. O que é complexo é se isso estiver sendo causado por você na contramão. Se você não estiver conseguindo trabalhar a benevolência, se você não estiver conseguindo ser indulgente e se você não estiver conseguindo trabalhar os seus ressentimentos, as suas angústias, para com que o outro tenha feito. Então, essa couraça, para o ano de 2020, é algo que a gente não pode largar. O amor precisa realmente ser preservado em nós. E se a gente não põe essa couraça, é fácil de perder, porque né, a gente está tão suscetível, né? A gente está tão intolerante, usando essa palavra, assim, se me toca, se me fala de um jeito diferente, eu já crio um mundo à minha volta. Né? A gente está vendo, assim, da criança ao jovem, a madureza, a terceira idade, as pessoas nós estamos um tanto quanto intolerantes com as coisas que estão à nossa volta. E isso nos impede, às vezes, de sermos gentis, dóceis, ternos, agradáveis. E a gente tem que se esforçar para ser agradável, no mínimo agradável às pessoas. Que na hora que as pessoas nos veem chegar, elas pelo menos esbocem uma simpatia interior. Não precisa sorrir exageradamente para você, mas ela fala assim, olha, fulano, determinada pessoa. Nós temos que causar pelo menos essa agradabilidade no momento em que as pessoas escutam falar de nós, nos veem, leem o nosso nome, né, por alguma razão, escutam. Sinal que a gente está conseguindo trabalhar que essa armadura não saia de nós. Porque é fácil atingir os nossos sentimentos. E a espiritualidade nos fala que tudo vem do nosso sentimento. A gente sente as coisas para depois a gente reagir. Então, o sentimento que vem é o que valeu. Então, você até trabalha muito depois, gasta uma energia espiritual enorme, mas você sentiu. E se você sentiu, você já expressou a sua vibração. Então, essa couraça não pode faltar para nós, para a gente tentar sermos justos. Tá falando de couraça, mas eu tô entendendo como carapuça. Carapuça aqui que é só Jesus. Então, deixa na mão dele. Faz parte, né? Faz, nós estamos tudo nessa luta, né? E eu gosto muito de falar daquilo que é o meu maior dificultador. Porque não é fácil. Eu vou falar essa palavra, né? E eu acredito que quem vem vai entender por que eu vou usá-la. Quem se habilitou, entre aspas, a se dispor ao trabalho de vir à frente e falar daquilo que não faz, daquilo que não é, né? Eu acho que está se esforçando para ver se falando isso a coisa, né? A coisa vem. Todos falaram, Não é assim? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou ficar nesse provérbio para ver se a coisa se agiganta à minha volta, né? Porque não é fácil você vir conversar sobre algo quando você... Porque falar de um tema que seja mais teórico, doutrinário, é uma coisa. Agora, quando você fala de evangelho, você tem que respirar muito, né? Para poder falar do evangelho, porque as pessoas que vivem com você, ou o julgamento que todas as pessoas fazem de nós, é dela, e eu não posso impedi-la. Mas eu tenho que me esmerar para modificar isso. Se não for, vamos dizer assim, uma imagem que eu acho que seja agradável, né? Então, mas eu prefiro falar do evangelho. Porque eu preciso falar para mim primeiro, né? Então, e o evangelho... Como diz, eu sempre chamei ele de Haroldo Dutra, mas não é Haroldo Dutra, é o
Sou Honório de Abreu. A gente vai estudar o Evangelho miudinho, aí eu falei assim, não, mas eu disse, não é Haroldo, é Honório. Pra mim, um é o mesmo, entendeu? Aí, mas Honório fala, na hora que você vai estudar o Evangelho, se você pensar no outro, você não está estudando o Evangelho mais. Só está estudando o Evangelho, quem está lendo o Evangelho, fala assim, Marilda. Pois é, Marilda. Então, Marilda. Entendeu? Então, quando a gente começa, e a gente tem uma tendência muito forte, né? De começa a ouvir uma palestra, fulano tinha que estar aqui. Começa a ler um livro, fulano tem que ler esse livro. Né? É bem assim a gente. E começa a estudar Evangelho, e aí você começa a ver os exemplos. Né? Aí, no nosso grupo lá, a gente fala assim, opa, volta para você. Porque na primeira lição que Honório nos deu, para a gente começar a estudar o Evangelho miudinho, ele falou, se não for para você se observar, não está valendo o estudo do Evangelho. Porque ele é para mim. Deixa o Geraldo dar conta dele, deixa o Lélio buscar o caminho dele, deixa cada um buscar o dele, mas eu tenho que buscar o meu. Então, por isso que eu falei assim, então não vou parar de falar, né, vou estudar o Evangelho mesmo, porque é dele que eu estou precisando, e deixa eu seguir essa história para ver onde é que eu posso chegar. Pode ser, não tem problema, né? Então, aí, além da couraça, você já viu que ainda falta alguns, ele fala para a gente usar o escudo da fé. Bom, eu acho que qualquer um desses aparatos, nós já entendemos que não pode se distanciar de nós. E como que eu posso usar um cinto da verdade e não ter fé naquilo que eu faço? Como que eu vou usar uma couraça de amor se eu não confio em quem me pede para amar? Então a fé é aquela confiança, aquela certeza que você vai construindo e você vai alimentando-a. Eu não consigo fazer esse processo para o outro, né? Também. É aquilo que você vai se alimentando da verdade e do amor que você está vivendo. Tem muitos de nós que ainda, necessariamente, não conseguem expressar talvez a fé que ele fica assim, poxa, mas o fulano manifesta uma fé tão grande, né? E eu não consigo, né? Parece que me falta aquilo que está nele. Então olha para os outros instrumentos da sua armadura. Será que você está se protegendo e você está deixando o amor fluir? Ou você está sendo espetado o tempo todo no seu amor e isso está então te trazendo amarguras, dores, ressentimentos? Isso é porque a sua couraça do amor deu lugar para alguma flecha te atingir. Aí a gente vacila na nossa fé. E sem o escudo da fé, como é que eu vou manter a retaguarda? Olha como tudo vai protegendo, né? O escudo da fé é justamente para proteger a minha couraça, para ajudar a proteger os outros que a gente vai conversar, para proteger o meu cinto da verdade. É para isso que ele está presente. Porque eu vou precisar também do capacete da salvação. O capacete está onde? Está na cabeça. Mas quando nós estamos falando de armadura de Deus, nós estamos falando de armadura espiritual. Ele está lá para proteger os nossos pensamentos. O capacete da salvação é que nós sabemos que se você não cuidar dos seus pensamentos, eu não sei onde você já foi esse tempo que você está aqui. Se você não cuidar dos seus pensamentos, você não consegue às vezes ter controle de ver assim, poxa, isso não é hora de você pensar nisso. É hora de você prestar atenção na palavra, e não é prestar atenção nessa menina, é prestar atenção na palavra. Sabe quando a gente deixa a nossa casa mental à mercê de tudo que vai passando? Gente, nós sabemos que é ela que dialoga com o Criador. Da nossa casa mental flui a nossa capacidade de estarmos em intercâmbio espiritual. E aí? Se eu não ponho o capacete da salvação? Pensamento é vida. Não é isso que já nos ensinaram? E aí a gente deixa os nossos pensamentos bailando ao sabor do que eles desejam. E não freamos eles. Não levantamos e vamos cantar, e vamos fazer alguma coisa, vamos arrastar uma cadeira, vamos conversar com alguém. Não, a gente se entrega a alguns pensamentos e que eles vão nos levar, com toda certeza, a nos desalinharmos. E aí a gente perde o nosso equilíbrio.
Porque ele nos leva a sentimentos, a gente constrói. Ele é tão poderoso, nós sabemos disso, que ele constrói uma inimizade na nossa cabeça que não existe. Ele constrói também uma simpatia que ainda não se realizou, não se concretizou. E ele fica com a gente pensando assim, nossa, né? Aí eu podia então fazer uma casa, chamar muitas pessoas para trabalhar. Sabe quando você fica ali só no desenho e não consegue construir nada? Porque você se entrega àqueles pensamentos e aquilo te alimenta. Aí depois que você sai daquele pensamento, assim, vamos para a vida real, né? Nada, eu não vim para aqui com essa missão, eu não tenho esse compromisso em nada, eu não vou fazer nada disso. Então a gente se entrega, e isso é em tudo. Você lê um livro e eu leio o livro, você constrói as cenas muito diferentes das minhas, lendo o mesmo livro. Você vê uma cena e interpreta ela muito diferente da forma como eu vou interpretar. Se cada um de nós abrir essa janela e pedir para cada um olhar para lá e ver, ninguém vai ver necessariamente a mesma coisa primeiro. Cada um vai ver uma coisa diferente. É preciso que nós tenhamos o capacete da salvação. Porque o pensamento divino é único. Eu não tenho o como e nem o porquê desvirtuá-lo. Eu estou preocupada porque, como eu tive contratempo no início, estou preocupada com o tempo da saída. Mas né? ninguém está preocupado, não. Pode ficar à vontade. Então, assim, é claro que eu vou respeitar, mas eu gostaria de pedir vocês... O tempo, eu tive problema no trabalho para sair, então, assim, o tempo que eu tive lá, eu gostaria que vocês entendessem, mas eu não vou abusar, não, tá? É só para me desculpar. Fica tranquilinho. Tá bom. Fico melhor. Aí, então, olha, a gente já trouxe o outro, que é as botas do Evangelho da Paz. Quando ele coloca isso na carta, ele está dizendo assim, se você sair da sua casa para ir ao trabalho, que seja para que você caminhe levando a paz para onde você for. Se você sair da sua casa para ir lá no pontinho de luz, que seja também calçado com essa bota. Se você já está determinado, hoje eu vou lá, e você vai ver, pegar a abelha, né, então, não vá. Controle-se, não vá. Entendeu? Então, assim, toda vez que eu me decidi caminhar, que seja pela paz. Que eu respire e não vá. Que eu consiga me conter disso. Porque o seu orgulho, o meu orgulho, o nosso orgulho, ele ainda é um algoz extremamente poderoso sobre nós. Nós sabemos disso. Então a gente se sente com a verdade, que não é a do cinto do Criador, né? Se acha imbuído de todo o poder e vai até a pessoa para, como a gente fala, vou colocar as coisas em pratos limpos. E suja o coração, a alma. E nem às vezes limpou o prato, né? Porque a gente tem que lembrar que as mãos que hoje não estão sobre as minhas, amanhã podem estar. E a que eu estou tirando de sobre as minhas, eu posso ter que pedir por elas. Então, essa questão da utilidade, que todo mundo precisa de todo mundo o tempo todo, enquanto a gente estiver caminhando, aí a gente também ainda não se veste, não. O nosso algoz ainda fala assim, nada, você não precisa desse povo, não. Não, você não precisa dessa pessoa, não. Você não precisa disso, não. Mas a gente sabe que precisa. De todos. Então, essa questão da humildade é o que lubrifica todas esses componentes da armadura de Deus. É a humildade. É ele que lubrifica. Porque tem o último lá, né? Puxar ele de uma vez, que é a espada, que é a palavra de Deus. Então, se você quiser falar alguma coisa, se você quiser usar a sua espada para proteger, usa a palavra de Deus. Não a palavra da Marilda. Né? A palavra de Deus. E não é aquele negócio assim, ó, lá em João, capítulo tal, versículo Y. Não, não é isso que está dizendo. A palavra de Deus é a interpretação disso enquanto você está caminhando. Nós não queremos ser o evangelho vivo, onde não vai precisar mais de nenhuma letra escrita. Não é isso que a gente está querendo? Que por onde a gente passar, as pessoas consigam ler o evangelho, sentir o evangelho. Nossa, como eu gostaria que isso fosse, sabe,
A minha vontade é que você entrasse assim num lugar, as pessoas pudessem ver assim, nossa, tem alguma coisa na forma de falar, na forma de expressar, no contexto que usa, que pacifica, que ameniza, que, vamos dizer assim, vamos usar lá o que o Jesus nos ensinou. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Eu confesso para vocês, e isso é uma coisa que às vezes me emociona, que é isso que eu gostaria de ser o mais breve possível. Algo, né, um espírito que caminhasse entre os próprios irmãos e que pudesse ser alívio. Né, assim, e que pudesse... E como você não consegue isso o tempo todo? A coisa que mais me entristece é quando eu penso, não vou lá na Marilda não, porque a Marilda, né... Ela vai cortar rente, ela vai falar bravo, ela vai isso. É o que eu escuto, né? Então, assim, e é uma coisa que me incomoda, porque assim, ai meu Deus, né? Por que eu não consigo ser como Cristo sempre foi? Evangelizar, mas sem necessariamente precisar fazer uso da impostação, da postura, que às vezes não é o seu sentimento. Né? Então você ainda não consegue ter equilíbrio entre o que você sente e a forma de expressar esse sentimento. Então, às vezes, assim, nossa, né? Se não for assim, não pode ser desse jeito. Então, essas coisas que você fica pensando. Então, as pessoas têm que dizer assim, nossa, preciso de conversar com alguém. Quem que eu posso conversar? Com quem que eu poderia me sentir acolhido? Não era isso que o Cristo fazia? Conversava com todos, acolhia a todos, sem julgar ninguém. E tinha uma palavra. Sempre tinha uma palavra. E é isso que a gente está buscando, né, construir. Por isso essa espada ela é importante. Não dá para sem ir com ela. Porque na hora que eu tiver que colocar alguma coisa na frente para lutar, porque a gente vai para a luta, né? Vai ter que ser com uma espada na mão para também me defender. O que vai me defender? A palavra de Deus. Os ensinamentos que a gente já diz que é uma verdade para nós. Então, essa armadura, a gente quer que ela esteja presente no nosso caminhar. Porque no final dessa carta, Paulo disse que vesti-la é importante. Se manter com ela é muito importante. Mas ele pediu uma coisa lá no final. Oração e súplica todo o tempo. No Espírito. E a gente anda negligenciando também. Meimei fala muito isso, Joana de Anjos fala muito isso, né? Que a gente negligencia muito as nossas orações. Trata-as como algo que talvez seja mecanicamente necessário, né? Padronizando que eu tenho que fazer uma oração quando eu começar, eu tenho que fazer uma oração quando eu terminar. Ela levantou, amanheceu o dia, sim, tem. Mas que ela se faz em atos, que ela se faz em pensamentos, que é essa conversa verdadeira com o Criador. E quem mantém essa armadura é essa certeza, por isso que o lubrificante dela é a humildade, quem lava ela o tempo todo, quem mantém a conservação dessa armadura é a humildade. Para eu me colocar naquele lugar que eu sei que eu sou. E não que o meu ego sugere que eu seja. Porque é uma sugestão dele. Ele não está correto. Né? Mas ele insiste, às vezes, em nos colocar em locais que não nos pertencem. E que nem precisamos dele. Porque nós precisamos entender o que o Cristo disse. O meu reino não é deste mundo. E ainda a gente está vivendo a ideia de que a gente tem que ser o rei. Tem que ser o primeiro. Tem que fazer e acontecer. Não. Nós temos que viver o reino do Criador enquanto aqui estiver. Então a gente tem que se esforçar para descer de espaços que nós não precisamos. Se abster de títulos que não necessitamos. E sermos obreiros do Senhor. Que se a gente ler lá o que o Espírito da Verdade disse no Evangelho, a gente vai compreender o que é ser um obreiro do Senhor. E essa oração em súplica todo o tempo
vocês vão se lembrar que no finalzinho da carta ele diz assim, orem em si e por mim também. Então, assim, às vezes a gente se esquece que quem está à frente de um trabalho com seriedade, ele precisa muito que a gente esteja vibrando por eles. E a gente acha que ele não precisa. Né? Que um Divaldo Franco, que um Raul Teixeira, que um Chico Xavier não precisava, enquanto estava aqui com a gente. Quem é presidente... você sabe, presidente de Casa Espírita, você tem que pôr ele em tratamento espiritual, que, sabendo ou não sabendo, ele tem que ficar em tratamento. Que você tem que... Mas o que Paulo estava lembrando é que ele pediu por ele. Pediu por ele. E quantas vezes a gente pede por nós? Porque as pessoas não lembrarem de nós, que achar que a gente está podendo, que a gente tem força suficiente, que é amparar espiritualmente e tal, que não precisa de ter... Né, é uma coisa. Agora, você não pedir por você é realmente se considerar acima de qualquer possibilidade. A menos que você tenha consciência... Não, se você tem consciência que você está com essa armadura, você faria o que Paulo pediu aos Efésios. Orem, né? Em súplica. Súplica é eu pedir por mim. Eu pedir por mim. É o verbo. Orar, né? É quando eu posso fazer isso, mas a súplica é quando eu estou pedindo por mim. Eu reconheço e estou pedindo por mim. Então ele disse que para a gente poder manter essa armadura, era necessário então que a gente estivesse conservando-a com o espírito da humildade, para que a gente pudesse ficar protegido do que virá e vai vir. Você não vai impedir de vir. Existe uma lei de causa e efeito que você não a freia. Você a vive. Mas se você tiver com essa armadura, ela necessariamente não vai lhe causar nenhuma desarmonia, nenhum desequilíbrio. Mas haverá de vir as lutas. 2020 não vai ser um ano que você não vai ter que lutar e passar por adversidades, por tormentas. Não vai ser. Mas também verão alegrias, verão vitórias. E que você precisa se preparar para elas. Né? E uma outra coisa para a gente poder fechar, que Paulo fazia em quase todas as suas cartas. Ele sempre dava uma bênção. E já percebeu que a gente, às vezes, não dá bênção? A gente pede a bênção às pessoas, mas a gente não dá a bênção. E Paulo fazia isso, sempre. E foi assim que ele fechou a bênção na carta aos Efésios. Que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fosse a nossa bênção. Paz seja com os irmãos. E amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa forma de abençoar a cada uma das pessoas que nós queremos agradecer Jesus por nós estarmos persistentes, né? E permanecermos persistentes, para que nós possamos ter, então, sermos ungidos com a possibilidade de enxergarmos no nosso caminhar os frutos, porque às vezes a gente não percebe, do Evangelho que já está presente em nós. Dizendo a Ele que nós reconhecemos a grandeza e louvamos todo o seu aparato de providência em cima da nossa caminhada. E que nós consigamos prosseguir em paz e serenidade no nosso coração, influenciado sempre pela espiritualidade amiga que insiste e vai persistir nessa insistência de nos auxiliarmos a sermos melhores do que ontem. Que Jesus nos abençoe e que nós sejamos, assim, obreiros do Senhor. Que assim seja. Amém. Vai ter musiquinha, não? Pois é. Tá aqui assim, não faz. E eu sou um tanto quanto desobediente, às vezes, né? Aqui pode. Então. e é uma coisa que, às vezes, eu não... É difícil, porque você não programa uma coisa e você, às vezes, não deixa as coisas serem como elas precisam ser. Mas eu preciso dizer... Eu preciso também participar disto. Eu preciso também ter uma oportunidade de pisar e de caminhar no ponto de luz com palavras que nos façam nos tornar mais iluminados.
Queridos irmãos, que nesta noite fique somente então no coração de cada um de vós um lembrete. Não há como servir ao Pai se não servirmos a nós mesmos. E servir a nós mesmos é sabermos que do mesmo jeito que escolhestes a roupa para que está, precisa sempre estar com aquela vestimenta que lhe permitirá caminhar sobre esta festa espiritual que é a vida. A vida, com tudo que ela te traz, com tudo que ela te promete, com tudo que você busca construir. Siga em frente, não desanime, mas não se esqueça. É preciso que você esteja revestido de tudo isso que você já traz em essência em seu espírito. Por isso quero lhes lembrar algo que gosto muito e que sei que alguns de vós também haverão de gostar, porque é um legado que ele nos dá quando buscamos a confiança nele. Então, meus irmãos, lembrem-se disso. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve alegrias. E onde houver, Senhor, ausência da Tua presença, que eu possa fazer iluminar a todos, sendo um pontinho de luz no meio desta nossa trajetória, necessitada tanto a cada dia mais de exemplos que edifiquem a Tua verdade. Porque é assim, Senhor, que vamos aprender que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a beleza da eternidade com o Criador. Que assim seja, meus irmãos, e vamos firmes seguir o Evangelho do Cristo. Que assim seja. E muito obrigada.